Maracanã, o Flamengo administrará nos próximos 20 anos. Amém. Ao lado do Fluminense, né? E o Flamengo terá o seu estádio. Em quanto tempo, presidente, numa visão bem realista, poderemos ter aquela cena, né? Chegando de avião no Rio de Janeiro e aquele naming rights, o estádio vermelho e preto ali no gasômetro? Quanto tempo, presidente? 4 anos. 4 anos? 4, talvez 5. Não sei quanto tempo vai demorar as licenças, o detalhamento dos projetos, a execução. Uns 4 anos, talvez. Essa é uma questão importante. Depois de comprar o terreno no leilão, o processo de licença ambiental e outras mais, esse é um processo demorado, presidente? Depende da vontade política? Das instituições que vão estar analisando, dos prazos que elas vão estabelecer para a obtenção dessas licenças. Isso é algo que, de fato, a gente não controla. Realisticamente, eu acho 5 anos. Tá bom. Eu acho que 5 anos é um prazo confortável. Perfeito. 5 anos, 2029. O Flamengo administra o Maracanã por 20 anos junto com o Fluminense. Como será isso, presidente? O governador Cláudio Castro declarou que gostaria que, mesmo tendo seu estádio, o Flamengo continuasse realizando jogos no Maracanã para ajudar o Maracanã. E vai. Essa é a pergunta. Como será, a partir do momento que o estádio estiver construído e inaugurado, esse trabalho junto com o Maracanã? Eu acho assim, por exemplo, tirar grandes clássicos do Maracanã, eu não acho que seja uma boa coisa. Assim, um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Botafogo. Eu acho que esses jogos, e aí eu não acho, todos eles devem sempre ser realizados no Maracanã. Tem um valor assim, histórico isso, né? Sim. Então, assim, eu acho que, por exemplo, todos os clássicos devem ser jogados lá. A gente sabe que o Vasco, por exemplo, e ele faz esses pedidos corriqueiramente, né? Tem vontade de jogar no Maracanã, talvez uns 7, 8 jogos por ano, que é o que interessa ao Vasco, né? É o que o pessoal do Vasco já chamou de jogos maracanizáveis, que eles chamam lá, né? Criaram esse termo. A seleção brasileira, ela sempre vai acabar jogando no Maracanã, você sempre vai ter torneios internacionais, e as finais são sempre no Maracanã. Agora vamos ter aí o Campeonato Mundial Feminino. Sim, 2027. Em 2027, Maracanã. Tudo essa. Então, o Flamengo, o Brasil sempre será, vamos dizer assim, o país do futebol, e você vai ter sempre torneios sendo feitos aqui. E tem meio que uma regra na FIFA, né? De que, vamos dizer assim, as finais dos campeonatos do mundo são sempre realizados nas cidades onde é a sede das federações, né? E então as finais sempre serão aqui no Rio de Janeiro, e o estádio aqui próximo. Exatamente. E o Maracanã é um estádio mais emblemático, vamos dizer assim. Maracanã virará o nosso Wembley? É isso, não é só um Wembley, porque, por exemplo, os jogos do Fluminense, a menos que o Fluminense vá buscar alguma outra solução, também acontecerão lá. A gente sabe, por exemplo, claro que eu sou defensor de que o Maracanã deve ser prioritariamente dedicado a futebol, à prática de futebol, porque foi para isso que ele foi criado, né? Mas não impede que, vamos dizer assim, em outros períodos maiores, assim, que você possa fazer shows também lá, como a gente fez no final do ano, lá, o show da Ivete Sangalo, o show do Paul McCartney. Claro que num período onde isso não atrapalha o gramado para a gente poder jogar, né? Porque eu acho que... Então, assim, tem uma série de coisas, entendeu, que eu acredito que você ainda vai ter uma demanda bastante significativa para o Maracanã. E se você for ver, assim, nos outros estádios do mundo, eles são utilizados 30 vezes por aí, né? O Maracanã é que é essa loucura, que é 70 vezes, 70 e poucas vezes por ano, que você abre o Maracanã, às vezes até mais, com jogos que o Vasco está sempre, às vezes, solicitando para poder jogar. Sim. Então eu acho que teria, vamos dizer assim, condição de acomodando os clássicos, acomodando um outro jogo que a gente tenha também, que... Assim, o Flamengo também vai poder atender lá no seu estádio, mas de repente pode querer fazer alguma coisa, algum evento no seu estádio usando o Maracanã. A grande realidade, João, é o seguinte: o Rio de Janeiro tem 4 grandes torcidas. Sim. E sem demérito nenhum ao estádio São Januário, que ajuda tanto o futebol do Rio de Janeiro e tal.
grandes estádios mesmo. O Rio de Janeiro tem 2. Maracanã e o Engenhão. E o Engenhão. No fundo é isso, né? Agora São Januário sendo ampliado, mas... Né? Espero que sim, porque é bom para o Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, a gente precisa ter mais estádios. Eu fui ver a final da Champions. Eu vou todos os anos, né? Mas eu fui ver a final da Champions. Ele estava com um avião, acabou que ele estava sobrevoando lá e tal, para pousar em Gatwick lá, e passou por cima da cidade inteira. Fez um voo meio que panorâmico, passando por cima da cidade. Cara... Vários estádios. Meu Deus do céu, é um atrás do outro, você entendeu? Excelentes estádios, entendeu? Assim, um atrás do outro. Acho que eu contei uns 8 ou 10. Londres e a Grande Buenos Aires são os locais do mundo com a maior concentração de estádios. Então, assim, e o Rio de Janeiro, que é essa cidade assim, linda, maravilhosa, turística, que os torcedores do Norte e Nordeste do Brasil têm a tendência de torcer para os clubes do Rio de Janeiro, pela história, porque foi a capital, porque os pais torciam para os times daqui. Caramba, assim, você ter 2 grandes estádios e o São Januário, que a gente espera que sejam feitas as obras lá e melhor, é muito pouco, cara. É muito pouco. O Rio de Janeiro precisa mais. Independente... Vai ter uso, entenda, vai ter uso. É algo que a gente não precisa se preocupar.